A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer ter você aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Trata-se de um subsídio da nossa revista que tem como tema esse trimestre, o terceiro trimestre do ano de 2023, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A nossa lição de hoje é a lição de número 3, com o tema O Perigo do Ensino Progressista. Hoje nós vamos tratar uma das lições talvez mais importantes, tanto para os temas que nós já abordamos, tanto quanto para os temas que ainda vamos abordar. Então eu já quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo. O nome do canal é Marcos Paulo com 2 L's Ferreira, ou @Marcos Paulo com 2 L's oficial. Deixa aí um comentário para edificar os nossos irmãos. Então, e desde já eu quero convidar você, pega aí a sua Bíblia, a sua revista, o seu bloco de anotação e a sua caneta e vamos lá para essa aula que é muito, muito importante. Vamos lá? Então hoje, na nossa lição de número 3, o tema é o perigo do ensino progressista. Essa lição será lecionada no dia 16 de julho de 2023 e é importante a gente já iniciar, já introduzir essa lição com a nossa verdade prática. Acompanhe comigo, está escrito o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro. E é importante a gente já estabelecer isso aqui, e eu quero até comentar isso com você desde o início, porque isso vai embasar toda a nossa lição. A diferença marcante entre o ensino progressista moderno, atual, para o que difere da antiguidade, né, do marxismo lá, revolucionário, que parte ali das teorias de Marx e Engels, é basicamente que antes era um mal desvelado, era um mal revelado, era um mal claro, era possível enxergar aquilo e ver que nisso havia um sério problema. Hoje já não se tem essa posição clara, pelo contrário, querem introduzir na nossa fé pontos marxistas, teorias e ensinos progressistas de forma a desconstruir as bases da nossa fé. Então é um mal que ele está contido. Ele entra dentro da igreja e tenta destruir a nossa fé. E aí o nosso comentarista vai dizer: afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Quantas vezes nós não percebemos jovens e adultos na igreja, principalmente isso parte muito dos jovens, que não entendem que estão vivenciando e experimentando aquela revolta, na verdade, causada por um ensino progressista. Estão ali sendo usados, manipulados, muitas vezes, pelo ensino que parte da educação totalmente militante, para construir neles um agente revolucionário, ou seja, meros militantes de causas sociais. Confundem ensinamentos, doutrinas bíblicas com ensinamentos progressistas. E isso é muito triste, por quê? Porque estão deixando de lado a verdadeira fé, a fé ortodoxa na Bíblia, naquilo que a Bíblia diz, para viver como militantes de causas sociais construídas e partindo de pensamentos progressistas. Então, eu já quero trazer para nós aqui, essa lição é a lição mais importante de toda a revista, porque nós vamos falar sobre 3 pontos importantíssimos. Quais? Os objetivos da nossa lição. Primeiro, elencar os elementos que buscam descaracterizar o cristianismo bíblico. Quais são esses elementos? Segundo, explicar as principais teorias progressistas. E terceiro, aplicar elementos que refutam esses ensinos progressistas. Como a igreja pode refutar esses ensinos que têm destruído a nossa fé. Então eu já quero trazer aí pra gente uma frase de Billy Graham, que vai dizer o seguinte: o comunismo é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo. Quem apoia declara guerra ao Deus, o Todo-Poderoso. É importante já até que a gente estabeleça isso, de onde vem esse ensino progressista, como esse ensino progressista chega até os nossos dias. Ele parte exatamente do que nós falamos anteriormente, ali no Iluminismo com Rousseau, aquela ideia de que o homem é bom por natureza, que a sociedade o corrompe, parte então criando uma estrutura, uma ideia de que a estrutura social
é culpabilizada pela forma que o ser humano vivencia e experimenta a sua lida, a sua vida, né? Então, esse ponto faz com que surja dali uma ideia do comunismo de Karl Marx e Engels, e posteriormente que vai ser desenvolvida por outros dois autores, e eu vou estabelecer isso hoje nessa lição. Então eu quero que você acompanhe, porque depois não só nós vamos construir esse pensamento, como nós vamos também demonstrar como ele já está funcionando na prática nos nossos dias, tá? Então, começando aí, acompanha comigo. Eu retirei alguns trechos, né, do livro Manifesto do Partido Comunista, que é então, portanto, a forma em que eles expõem o que é esse pensamento comunista ali em Karl Marx e Engels. Ele vai dizer o seguinte, né, ele vai falar que a sociedade acusa os comunistas de uma coisa. Ora, o comunismo abole as verdades eternas, abole a religião e a moral, em vez de renovar a sua forma. Essa é a acusação imposta sobre os comunistas. E ele vai retificar. A história de toda a sociedade, até os nossos dias, foi feita de antagonismo de classe. Ou seja, ele está retificando realmente. O comunismo tem sim o desejo de abolir verdades eternas, de abolir a religião, de abolir a moral. E nós vamos ver aí nesse Manifesto do Partido Comunista que também é abolir a propriedade privada, é abolir também a família, é abolir de todas as formas a religião, abolir a moral, abolir de fato o que é verdade e qualquer que seja o preceito ético e moral estabelecido, porque eles vão entender que isso tudo é construto social burguês, portanto tem que ser destruído. E ele vai dizer aí no finalzinho: a Revolução Comunista é a ruptura mais radical com o regime tradicional de propriedade. Ou seja, com seu materialismo histórico dialético, ele acredita que então o que constrói a sociedade, o que faz com que o poderio seja estabelecido, parta necessariamente da propriedade. Então, se desconstrói propriedade, desconstrói todas as bases da sociedade, desconstrói família, desconstrói relacionamentos, desconstrói religião. Então, a ideia realmente do comunismo, em seu princípio, e eu estou usando então, portanto, fontes primárias, né, o Manifesto do Partido Comunista, a ideia é, portanto, destruir as bases sociais. Isso vai ser desenvolvido por outro autor, acompanhe comigo, Antônio Gramsci. E, principalmente, ele vai cunhar o termo hegemonia cultural. Enquanto Karl Marx e Engels entendiam que o poder era estabelecido por meio, né, do poder econômico e político, Antônio Gramsci vai entender que existe uma coisa a mais que deve ser posta. O que exatamente? A hegemonia cultural. Então ele vai estabelecer que a dominação de uma classe sobre outra classe, ela parte não apenas do controle político e econômico, parte também da cultura, ou seja, influenciar, moldar os valores, as crenças, as normas da sociedade, o modo de perpetuar então o poder é estritamente iniciando e partindo da cultura. E é a partir daí, então, que eles vão tentar mudar a cultura desse povo para que seja estabelecido a ideia comunista, a ideia progressista. E isso vai ser desenvolvido pelo que nós chamamos aí de patrono da educação brasileira, ou seja, olha de onde vem a nossa educação, o que está baseando a educação brasileira, Paulo Freire. E aí eu tiro também de fonte primária, diretamente do seu livro A Pedagogia do Oprimido. Olha só como já se estabelece no título do livro a ideia da estrutura sendo culpabilizada pelo pecado, por tudo de errado que existe na sociedade. E ele vai dizer o seguinte ali no seu livro, na página 27. A pedagogia do oprimido terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis com a sua transformação. O segundo, em que, transformada a realidade opressora, essa pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Se dá pela, olha só, expulsão dos mitos criados e desenvolvidos na estrutura opressora que se preservam como espectros míticos e na estrutura nova que surge na transformação revolucionária. Basicamente, o que Paulo Freire vai pegar é a teoria de Antônio Gramsci, de que a cultura, de que o ensino, de que os valores que são estabelecidos que vão realmente construir uma hegemonia cultural, vão construir uma ponte de poder, de estabelecimento e manutenção do poder. Então o que ele faz? Olha só, por meio da educação, desde crianças e adolescentes,
se tem a ideia de que se deve mudar a mentalidade desses para que esses se tornem, entendam-se como oprimidos e passem então a se comprometer com uma causa política, com a manifestação de uma mentalidade em que sou oprimido, portanto preciso me rebelar, preciso me transformar em um agente revolucionário. Olha só esse pensamento. A partir daí nós temos então esses movimentos que eu coloco aqui como notícias recentes, né? Aí do ano de 2022, um vereador que invade a igreja porque ele entende que essa igreja é opressora e ele, como agente revolucionário, precisa manifestar, precisa revolucionar, precisa pedir o fim das instituições, sejam elas públicas, sejam elas religiosas. Então, a educação deixa de ser aquilo que constrói seres pensantes, seres que produzem novos entendimentos e passam a ser reprodutores da ideologia estrita passada e propagada por professores que não são mais aqueles que ensinam, mas aqueles que formam agentes políticos. É essa forma que se destrói a educação no nosso país. E isso nós vamos chegar lá no perigo que isso tem para a nossa realidade cristã. O vereador invade a igreja. Nós também tivemos aqui nos países vizinhos, no Chile, igrejas que estão sendo incendiadas, né? Por protesto. Olha só como a mídia, que também é parte dessa transformação cultural marxista, progressista, ela não só, né, entende, tenta normalizar o fato de estarem incendiando igrejas como protesto, quando na verdade isso deveria ser taxado de crime. É criminoso botar fogo numa instituição religiosa, seja ela qual denominação for. É normalizar o erro. É o que a mídia, né, o grande mainstream, está fazendo nos dias atuais. Outra notícia aí é que nós tivemos também a cantora gospel, a Bruna Carla, que recebeu críticas por comentários que foram interpretados como homofóbicos. Ela basicamente disse que não condiz, não aceita que seja normalizada a prática homossexual, porque a Bíblia condena isso, e ela, portanto, por não compactuar, porque a sua fé diz que isso é errado, ela não iria, por exemplo, cantar em uma festa que houvesse ali a junção, né, religiosa de pessoas do mesmo sexo, porque ela não concorda, e ela não tem esse direito. E adivinhe, todo o mainstream, todos os meios de notícias desceram em cima da Bruna Carla dizendo que ela era homofóbica, que ela deveria aceitar sim, mesmo que a Bíblia dissesse que é errado. Ela tem que aceitar e tem que ser dessa forma. É novamente a cultura sendo imposta goela abaixo à igreja, e a igreja tendo que aceitar calada o fato, mesmo que a Bíblia condene, né, em diversas passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento com Paulo, o relacionamento homoafetivo. E é importante estabelecer isso, porque isso parte de militância política. Não são indivíduos, porque nós precisamos fazer essa distinção. Existem pessoas que têm uma tendência homoafetiva e existem militantes políticos. Existem, portanto, homossexuais, existem militantes que querem imposição cultural, querem, a partir desse pensamento de homogeneia cultural, impor o que é valor, o que é moral, o que é ético e o que não é. E é importante que nós estabeleçamos isso, né, para entender o que está acontecendo. E por último aí, o mais recente de todos é o pastor André Valadão, que estava falando que a igreja tem a incumbência de pregar o evangelho, de rejeitar aquilo que a Bíblia condena, mesmo que estejam normalizando. E adivinha? Não só a justiça, como o mainstream, como os noticiários e toda a militância LGBT está tentando, né, destruir, cancelar o pastor André Valadão. Por último aqui, né, a Xuxa, que recentemente disse que a Bíblia deve ser reescrita, porque justamente ela é homofóbica, ela é preconceituosa, ela deve ser reescrita. Olha o pensamento, né, cultural que parte dessas pessoas que nós temos como sendo artistas, promotores de cultura, querem destroçar a Bíblia, querem destruir a Bíblia para que elas caibam naquilo que elas acreditam.
Ou seja, é novamente imposição cultural. É uma imposição que parte desse pensamento que vem desde Karl Marx, Antônio Gramsci, Paulo Freire, que estabelece na nossa cultura para que essa cultura comunista, progressista, seja aceita no nosso meio. Quero trazer então aqui esses três vídeos que vão nos mostrar como isso se dá e como isso é real nos nossos dias. Como essa homogeneia cultural está se dando e como a igreja deve se preocupar desde já. Nós precisamos estar atentos e vigilantes para o que está acontecendo. O primeiro vídeo está aí. Esse vídeo é na Câmara dos Deputados. É uma discussão, salvo engano, no ano de 2013, de um ativista gay, né? Que aí ele está colocando qual é o pensamento da militância sobre, né, a igreja, como isso deve ser feito. Olha só o que ele disse. E é por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou gritar onde é que eu tiver que gritar. Eles têm um poder de projetos fundamentalistas religiosos. Fundamentalistas. Olha o que ele diz. Eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa palavra é o casamento palavra cristão, derivada de sentimento cristão. Isso pode acontecer no século XXI, então temos que acabar com isso. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Ele está disposto a pegar em armas para enfrentar aquilo que a igreja tem como sendo verdade. Olha outro vídeo. Esse vídeo agora, que parte aqui, é um vídeo sobre um ativista LGBT que afirma exatamente que o objetivo da militância é destruir a família. Olha só o que ele diz. Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 pra cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Feministas. E alternativa antissistêmica, pelo menos retoricamente. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Porque vocês querem destruir a família? Sim. Sob a queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. Então, basicamente, o que ele diz é: se a gente não diz que quer destruir a família, isso não é uma ameaça, que tem que soar como ameaça, né, para os cristãos. E o objetivo é, sim, destruir a família. Olha só, tá claro isso aqui, tá claro. E olha só o último vídeo que eu trago. É um vídeo que agora mostra claramente, né, o objetivo agora de adentrar nas igrejas, desconstruir da parte de dentro, ou seja, internamente, os preceitos bíblicos, as doutrinas bíblicas para as próximas gerações. E é por isso que nós temos visto, ultimamente, esse movimento político atacando crianças. Por quê? Porque o preceito deles é destruir as crianças, tanto as crianças, principalmente dos cristãos, para que eles tenham uma fé deturpada. E olha o que essa ativista vai dizer. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou tem que voltar para a igreja. Qual o objetivo? Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? Olha, a gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo. A Bíblia. Deturpar a verdade da Bíblia. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. Deturpando a verdade. Vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar, aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Quando, na verdade,
Jesus amava os pobres assim como amava os ricos. E quando Jesus estabelece a verdade de que é mais difícil para um rico entrar no céu, justamente para aqueles que amam o dinheiro, que têm o dinheiro como sendo o centro do seu coração, deturpam a verdade bíblica a fim de que seus preceitos políticos sejam estabelecidos por meio da deturpação da cultura, da verdade, dos valores, da moral, e então conseguem definitivamente, a partir desse progressismo, destruir a verdade cristã. É nesse contexto que nós estamos inserindo a igreja, que deve ser combativa, sim, em rejeitar esse tipo de atitude progressista dentro dos nossos templos. Não devemos renunciar à nossa fé. Acompanhe aí comigo então o nosso texto bíblico, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9. Vamos expor então aí 2 Timóteo, capítulo 3. Verso 1 está escrito o seguinte: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. E aqui é importante estabelecer que Paulo está escrevendo a Timóteo que nos últimos dias, esses últimos dias sendo imediatamente anteriores, à segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós estamos vivendo esses dias difíceis. Nós vamos perceber isso pelas características que Paulo vai demonstrar. Ou seja, está breve a vinda de Cristo. E a igreja deve se alegrar, porque quanto mais dificuldades se aparecem, mais nós temos a nossa fé firmada em Jesus e mais estamos breves de ver Jesus voltando para a sua igreja. No verso 2 está escrito assim: porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Olha só. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. O desprezo a Deus é logo estabelecido pela sua própria arrogância, São egoístas, amam mais o dinheiro, amam a si e amam ao dinheiro, ou seja, tiram Deus do centro do seu coração e colocam a si próprios aquilo que conquistam, seu dinheiro, e são arrogantes e orgulhosas. Olha como que isso está encadeado. São pessoas que se botam como sendo o centro, logo após isso já partem para amar o seu dinheiro, aquilo que possuem, são arrogantes, orgulhosos e passam a zombar de Deus. Assim, desobedecem seus pais, ou seja, sendo orgulhosos, sendo arrogantes, desobedecem seus pais, são ingratas e profanas. E o que isso quer dizer? Ser profano, basicamente, não é apenas ter palavras de maldição em sua boca. É mais que isso, é que sua boca, partem dela palavras que maldizem todos que estão à sua volta. Tudo que está à sua volta, tudo que está à volta desses são destruídos justamente pela sua posição, de serem profanos. No verso 3, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom. Olha só, não terão afeição, ou seja, não terão uma forma de se ligar, de ter uma comunicação, de ter um relacionamento nem com suas esposas, com seus pais, com seus filhos, e eles não terão capacidade de perdoar. Eles falarão mal dos outros e não terão autocontrole. Autocontrole, sendo importante estabelecer, que é um fruto do Espírito, serão destemperados nos últimos dias. Parece que estamos escrevendo a maioria desses que militam por essa ideologia política progressista, E aí, no verso 4 diz: trairão os amigos, serão imprudentes, ou seja, se colocarão em posição de risco, e cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Preferem muito mais que a Bíblia que seja condizente àquilo que eles querem que seja, do que realmente, verdadeiramente amar a Deus e rejeitar suas próprias vontades, seus próprios desejos, suas próprias concupiscências. Então, se amam muito mais, colocam a si próprio em primeiro lugar, esquecem que nós devemos honrar a Deus, devemos viver segundo a vontade de Deus, e não é assim. Então, por isso que propagam por aí, assim como nós vimos, que a Bíblia deve ser reescrita, que a Bíblia deve aceitá-los da forma que estão. Porque a verdade é que entram todos à igreja, estão todos muito bem-vindos à igreja, mas a diferença é que adentrar a igreja e fazer parte da igreja existe uma distinção. Para ser parte constituinte da igreja, todos nós precisamos rejeitar os nossos pecados. Precisamos nos arrepender e entender que é Jesus Cristo que pode nos salvar.
e não querer que a igreja aceite os pecados alheios, aceite seus próprios pecados. Verso 5, serão religiosas apenas na aparência, ou seja, parecem, mas não são. Transparecem ser, mas não são. Rejeitam o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. Olha o conselho de Paulo. Fiquem longe de gente que parece ser, mas que não é. E ele vai continuar no verso 6. Entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam confiança das mulheres, né, vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. É importante colocar aqui, talvez a pergunta que se faça aqui é: por que Paulo usa, né, essas pessoas que têm essas características infiltrando na casa das mulheres, né, dessas mulheres, conquistando a confiança dessas mulheres? Justamente porque as mulheres têm o poder de influenciar seus maridos, ou seja, então eles entram, infiltram, ou seja, olha só o que eu acabei de falar, que é pro lado de dentro, estão entrando, invadindo as igrejas e tentando destruir do lado de dentro as doutrinas bíblicas. Eles se infiltram na casa alheia, conquistam a confiança das mulheres vulneráveis. Ou seja, essas mulheres vulneráveis aqui, como sendo pessoas que têm pecados como preguiça, frivolidade, sendo fofoqueiros, sendo intrometidos, pessoas fáceis para falsos cristãos, destroem a vida dessas pessoas, porque eles infiltram dentro da igreja e essas pessoas que ainda não têm a sua fé desenvolvida são enganados por eles, porque eles são controlados agora então por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Entendo isso aqui. O verso 7, ele está falando que existe uma busca incansável por novos ensinos, mas que nunca conseguem entender a verdade. O que isso quer dizer é que essas que são enganadas por esses falsos cristãos têm sempre uma busca de estar aprendendo, mas jamais chegam de fato à verdade porque não vivenciam aquilo que estão sendo ensinados. Esses mestres, do verso 8, ele vai dizer: se opõem à verdade como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. É importante que a gente estabeleça aqui quem que é Janes e Jambres, né, que Paulo usa como exemplo. Na tradição oral judaica, Janes e Jambres são exatamente aqueles dois líderes magos de Faraó que se opõem a Moisés quando Deus fala que Moisés e Arão façam milagres e sinais a Faraó para que ele permita que o povo fosse adorar. E aí o que eles fazem? Se opõem a Moisés, imitam um milagre que foi feito, e isso faz com que o coração de Faraó seja endurecido. Está em Êxodo capítulo 7, verso do 11 ao 13. Na tradição judaica também, esses vão infiltrados, né, juntamente com o povo de Israel, e eles são aqueles que incentivam a construção do bezerro de ouro, né? Ou seja, esses aqui se opõem de fato a uma fé verdadeira. Esses aqui se opõem à verdade, se opõem à realidade. No finalzinho do verso 8, né, está escrito assim: tem a mente depravada, ou seja, parte do centro de suas vontades já uma fé que não tem fundamento, que não é firme, né? E sua fé não é verdadeira, é uma fé vacilante, que quando posta à prova, ela é infundada. São esses os falsos cristãos, que estão deixando-se levar por falsos ensinamentos progressistas e vivendo uma vida com essas características que Paulo estabelece. E no verso 9, para terminar, ele fala, né? Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. A Bíblia vai falar que Janes e Jambres, né, a partir da tradição oral, e também do relato bíblico, que a vara de Arão tragou a vara de Janes e Jambres no capítulo 7, no verso 12, e também quando eles tentam reproduzir um outro milagre feito por Moisés e Arão, eles vão reconhecer que não havia como fazer, e eles falam para o faraó. Isso foi o dedo de Deus, está em Êxodo capítulo 8, verso 19. Terão que reconhecer que não há outra verdade além daquilo que Jesus nos entregou. Não irão longe e terão que aceitar a verdade bíblica. Isso é o que Paulo vai nos dizer. Parece que nós estamos estabelecendo algo que acontece nos nossos dias. Parece que estamos com esse texto bíblico nos dias atuais. Não há distinção, não há diferença. E aí, quero ser breve, né? A nossa introdução.
O fato é que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade bíblica, propagam que há um erro na escritura, que Deus não é soberano, que o sobrenatural é apenas um mito. Para eles, então, não existem pecados. Então eles são indiferentes à doutrina bíblica do pecado. Eles relativizam os valores morais a fim de destruir esses valores cristãos. E querem ressignificar a Bíblia, querem ressignificar a nossa fé. Portanto, eles querem descaracterizar o verdadeiro cristianismo, a fé ortodoxa. Verificaremos, então, alguns heréticos conceitos progressistas e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. É essa a função dessa lição. E quero ser breve. Então, a descaracterização do cristianismo. Então, no nosso tópico 1, a deterioração moral. Paulo ele vai colocar, então, esses últimos dias sendo anteriores à volta de Cristo. A impiedade, ele vai falar, é caracterizada pela profunda degradação moral, a desconstrução da moral. A nossa moral é construída, a nossa prática, a nossa vivência, a partir daquilo que é estabelecido na nossa ética cristã. A ética cristã, então, desenvolve um pensamento que é posto em prática por meio da moral. Querem, então, destruir a moral. A gente percebe, então, que os pecados que ele vai estabelecer, em 2 Timóteo capítulo 3, é progressivo, é escalado. É um pecado sendo estabelecido em outro, então caracterizando esses falsos cristãos que vivem nessa vida de serem, na verdade, apenas meramente manifestantes políticos. Então eles agem com relativismo, querem enfraquecer a doutrina bíblica, não aceitam uma norma moral absoluta, ou seja, falar em verdade absoluta com esses é o mesmo que estar os atacando em suas particularidades, Então eles querem instigar de fato na humanidade uma má conduta, viverem como querem, segundo seus próprios desejos. E embora essas inverdades heréticas estejam estabelecidas na sociedade, sendo como aceitas e impostas, a Bíblia ainda nos adverte a viver em santidade, em pureza moral, em pureza de fato, para que nós possamos nos aproximar de Deus. E o segundo tópico é a erosão da ortodoxia, ou seja, querem deturpar a Bíblia. E o porquê que isso é perigosíssimo para os cristãos? Porque isso gera uma igreja desprovida do poder do Espírito, porque é o Espírito Santo, de fato, quem inspira a Bíblia, que inspira a escrita da Bíblia. Embora seja utilizado os homens meramente como sendo ali utilizados pelo Espírito Santo para escreverem, a inerrância, o poder advindo da Bíblia, é de fato concedido pelo Espírito Santo. E uma igreja que não tem esse poder perde então uma capacidade de ser instrumento de transformação de caráter no meio social. A verdade bíblica é a única revelação do Espírito Santo capaz de constranger a consciência dos pecadores. Nós teremos uma sociedade arrependida desde que as verdades bíblicas não sejam deturpadas. Então eles querem o quê? Destruir a verdade bíblica. E aí, de fato, no nosso tópico 3, a corrupção da fé. A fé bíblica, então, ela a partir da deterioração moral e erosão da ortodoxia, causa o que é fé de verdade. As práticas desses falsos cristãos são condutas luxuriosas e de várias concupiscências, ou seja, preferem muito mais satisfazer vontades próprias, desejos próprios e se enganar por meio de uma mentira de que a Bíblia deve os aceitar. Então não aceitam que a Bíblia seja o seu manual de conduta, mas as suas próprias vontades. No preceito de liberdade se tornam escravos de suas próprias vontades. Cometem pecados morais, libertinagem e abusos como a prostituição, como a ideologia de gênero, como o uso de drogas, como a prática do aborto, da eutanásia, do relativismo moral. E tudo isso não escapará do juízo de Deus. Não adianta o quanto querem, o quanto podem tentar, o quanto quiserem desconstruir uma verdade, que é a verdade estabelecida pela Bíblia, mas não conseguirão e estarão debaixo do juízo divino se não se arrependerem. E estamos nós aqui, a igreja, para propagar que deve haver sim arrependimento. Então, no nosso tópico 2, quais são essas teorias progressistas? Sendo bem breve, a desconstrução da Bíblia. Querem, portanto, por meio desse liberalismo teológico,
repudiar a inspiração e inerrância da Bíblia. A ênfase desse progressismo vem também daquele antropocentrismo que eu coloquei também na nossa lição 2, né, como sendo ali partindo do iluminismo, mas que também no comunismo, né, de Karl Marx, de Antônio Gramsci, e também, né, estabelecido ali, desenvolvido por Paulo Freire, parte desse antropocentrismo. O homem é o centro, o homem é bom, a sociedade o corrompe, a estrutura o corrompe, ele é oprimido pela essa sociedade. Então o que ele tem que fazer? Se revoltar. Então esse ensino falso produz pessoas egocêntricas e retiram delas a noção de pecado, que nós estamos em uma corrupção total. O homem precisa de Deus, o homem precisa de perdão, e esse perdão só vem de Jesus. Querem satisfazer suas vontades. A salvação agora não vem mais sobre negar suas próprias vontades, seus próprios desejos, mas por meio de uma reforma social. Viram militantes políticos, relativizam o pecado, relativizam a moral e de fato desconstroem a fé. Desconstroem a verdade da fé. Esse progressismo refere-se, portanto, às teorias que se opõem distantemente da verdade do cristianismo. Estão bem longe, mas querem se passar por uma verdade da fé. Daí apregoam como se a Bíblia fosse apenas amor, 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 e se esquecem que Deus é justiça, que cobra de nós santidade, cobra de nós santificação, que perpassa por regenerar-se, rejeitar os seus pecados e aceitar o novo nascimento ali estabelecido por Jesus em João capítulo 3. Precisamos, é necessário nascermos de novo, e nascer da água, ou seja, nascer do poder da palavra de Deus verdadeira, uma fé verdadeira partindo da palavra. Segundo subtópico, o teísmo aberto. O que é esse teísmo aberto? É outra corrente que vem desse liberalismo teológico que se mistura ali com o progressismo e vai afirmar que Deus não conhece e não exerce controle absoluto sobre a humanidade. Olha o erro que isso é. Isso é colocar então que Deus, ele apenas, apesar de existir, ou seja, olha a deturpação da verdade bíblica. Apesar dele existir, ele não conhece o nosso futuro, o que é totalmente incondizente com o que a Bíblia nos apregou, aquilo que a Bíblia nos ensina. O conhecimento divino das coisas depende das ações livres dos seres humanos, ou seja, os seres humanos é que decidem o futuro, os seres humanos é que têm controle sobre sua própria história, e Deus não tem esse controle. Nessa heresia, o que eles interpretam? Que Deus foi surpreendido pelo pecado de Adão, que Deus foi surpreendido pelo erro da humanidade ali em Éden, quando isso não é verdade, porque desde o Éden, Deus já promete que aquele que viria da mulher pisaria na cabeça da serpente. Jesus já é prometido desde o princípio, não há mudança na história. Deus não é limitado pelos seres humanos. Deus é soberano sobre a história. Deus já sabia que o ser humano iria pecar e já tinha solução para isso. Porque, de fato, se eles desconstroem isso, o que eles estabelecem para a sociedade é que se Deus não é soberano, logo, por que nós iremos orar a Ele? Por que nós deveríamos buscar para que Ele nos guie se nem Ele sabe o futuro? Ou seja, querem desconstruir a nossa fé a partir desse teísmo aberto. E o subtópico 3, a teologia da demitologização. Em 1958, Rudolf Bultmann propõe então um programa de demitologização do texto bíblico. Para ele, existiam muitos mitos na Bíblia, ou seja, histórias sem fundamento na realidade. Então o que ele faz? Assim como o céu, como o inferno, como a tentação, como os demônios, como possessão demoníaca, são meramente mitos. Então se destrói tudo isso, se extirpa tudo isso, para que a partir daí então nós tenhamos uma verdade, né, da Bíblia. Só que o fato é que nós devemos rejeitar e se opor a essa falsa fé, essa falsa doutrina, negando o poderio, negando as ações sobrenaturais de Deus. Porque de fato, essas ações sobrenaturais, esses milagres e maravilhas são atestados pelo Espírito Santo e sustentados pela história. A Bíblia é verdade, é confirmada por milhões de pessoas todos os dias que são alcançadas e são transformadas pela fé em Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Então, de fato, o que essa teologia quer fazer é fazer com que nós percamos o poder que o Espírito Santo nos dá por intermédio da palavra de Deus. Querem deturpar a nossa fé. E o terceiro tópico, que é muito importante também, como a igreja pode refutar o ensino progressista. Então, como que a gente vai refutar esse ensino progressista? Primeiro,
reafirmando a autoridade bíblica, né? O que a gente vai chamar ali, instituído na Reforma Protestante, de sola escritura, né? Que é a Bíblia a única regra infalível, a autoridade final da fé e da prática cristã, de fato, né? Então Lutero vai falar que a gente deve estabelecer e distinguir, né, o que foi entregue por Deus e o que foi inventado por homens, e rejeitar aquilo que foi inventado por homens, para que a partir daí nós possamos viver plenamente a verdade do Evangelho, a verdade que Deus estabelece. Armínio também, nesse sentido, ele vai alertar que a perfeição das Escrituras, ela é totalmente destruída, ela é solapada quando a gente quer negar alguma parte da verdade bíblica, ou interpretar, ou reinterpretar, ou apagar e reescrever. Nós perdemos então a perfeição daquilo que o Espírito Santo revelou. Precisamos negar e oferecer resistência firme diante dessas ideologias humanas que querem de fato destruir, que querem reinterpretar, que querem acrescentar, que querem mudar as Escrituras, porque a Escritura já é perfeita porque foi entregue pelo Espírito Santo. É verdade inerrante, única e infalível verdade para a prática cristã. No subtópico 2, qual que é a outra forma de refutar isso? É ensinando as doutrinas bíblicas. Nós devemos entender que é uma incumbência que Jesus coloca sobre a igreja em Mateus capítulo 28, no verso 18 e 19, é responsabilidade nossa evangelizar o mundo, ensinar as doutrinas bíblicas, instruir, expor e corrigir os erros. Ou seja, enfatizar de fato que nós precisamos de uma transformação da nossa velha natureza e formar um caráter cristão. É isso que faz com que a igreja cresça saudável, é o ensinamento da doutrina bíblica ortodoxa, verdadeira fé. E por último, enfatizar a santificação. Enfatizando a santificação, portanto, nós estamos refutando o ensino progressista que tenta relativizar a verdade do pecado, a verdade da moral, a verdade da ética cristã, porque essas doutrinas precisam estar atreladas a uma prática, a uma vivência, e vivenciar a doutrina bíblica pura é entender que precisamos de uma vida em santidade, porque está escrito em 1 Pedro capítulo 1, verso 16, sede santos porque eu sou santo, é o que Deus fala. Nós precisamos ser santos para nos relacionar com Deus. E o adjetivo santo, ele é uma tradução do vocábulo agios, e santificar vem do grego agiazo, que significa separar, purificar, consagrar. Nós precisamos viver uma vida separados, uma vida consagrada a Deus. E é pela ação do Espírito Santo em nós que nós podemos então viver essa vida de santificação, que é uma santificação pontual após a regeneração, uma santificação processual e uma santificação definitiva na glorificação do crente. Então, como nós podemos continuar o processo de santificação nos nossos dias? Obedecendo a palavra de Deus, abandonando em viver as nossas concupiscências, os nossos desejos carnais, os nossos desejos que nos distanciam de Deus, e de fato sendo pessoas retidas na moral e em toda a nossa maneira de viver, assim como é estabelecido em 1 Pedro capítulo 1. Portanto, concluindo o que nós dissemos hoje, né, é importante nós entendermos que o progressismo que critica as Escrituras, que querem destruir a nossa fé, que promovem esse enfraquecimento da verdade bíblica, da ortodoxia bíblica, que promove também, portanto, a frouxidão moral, nos afasta de um verdadeiro cristianismo. E é disso que nós precisamos negar, se opor e ter uma postura de resistência. Ou seja, acompanha aí comigo na sua tela, a heresia progressiva crítica às Escrituras promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Qual que é a postura da igreja? A postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé, portanto, ela vai acontecer quando nós exercitamos os valores implicados na Bíblia, aqueles que estão estabelecidos na Bíblia, porque esses são atemporais. E só esses podem, de fato, transformar caráter, nos constrangir a nos arrepender dos nossos pecados e viver uma verdadeira fé. Portanto, o meu desejo é que você seja muito abençoado, que nós possamos entender a realidade que estamos vivendo e o perigo que esse ensino progressista se dá por meio das faculdades que nós temos hoje, principalmente nas faculdades federais. Eu vivenciei isso, né, quando fui estudante ali de uma faculdade, de uma universidade federal,
como o ensino progressista tem deturpado. Muitas das vezes cristãos jovens entram na faculdade e ao menos sem perceber se transformam em militantes políticos em causas sociais e deixam de viver o verdadeiro evangelho para se tornar apenas militantes. Mas Deus não quer isso para nós. Deus quer que sejamos verdadeiros cristãos que acreditam na verdade bíblica e que se opõem a qualquer ideologia que venha desconstruir a nossa fé. Então, a paz do Senhor, que as bênçãos se derramem sobre você e sobre sua família e que você, professor, seja utilizado esse domingo para abençoar a vida dos seus alunos. Se for na classe de jovens, que Deus possa te usar para tratar sobre esses assuntos que são importantíssimos para os cristãos na atualidade, para os jovens na atualidade, para se precaverem da destruição moral que está sendo estabelecida, também para os adultos que possam enxergar como a política, como a economia, como todo o construto social, moral, cultural está sendo utilizado, está sendo cooptado por essa ideologia a fim de destruir a nossa fé. Mas que nós possamos resistir e resistir com fé e com a verdadeira fé em Deus. É tudo o que eu desejo para você, que você seja muito abençoado e até uma próxima aula. Até lá, Deus te abençoe.